Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso curso de Economia do Setor Público, tá? Lembrando, a última aula, né? A gente terminou de falar sobre a teoria da escolha, né? E a gente fundamentou alguns conceitos sobre a teoria do voto, né? A gente aprofundou alguns conceitos sobre isso, a gente falou sobre a regra da maioria, né? Do poder da agenda, e a gente falou sobre essas coisas. A gente falou também sobre teoria da burocracia e um pouco sobre ciclos econômicos, né? E a política, tá? E aí hoje a gente vai entrar a nossa aula e vamos falar sobre corrupção, né? E produção de bens públicos. É o último tópico dessa nossa primeira unidade sobre economia do setor público, tá bom? Que a gente vai abordar alguns temas introdutórios, depois a gente vai falar sobre corrupção e desempenho econômico, tá? E depois sobre corrupção e a produção de bens públicos, tá bom? Bom, então iniciando, né? Qual que é a ideia aqui? A gente vai utilizar o ferramental teórico ligado à economia, tá? Para analisar causas e consequências da corrupção, tá bom? Então a gente tem que entender que a corrupção ela não é só um crime, embora ou seja, ela não é só isso, tá? Ela acaba sendo uma atividade econômica que surge em ambientes institucionais, né? A partir de normas e regras, surge a possibilidade da existência da atividade econômica, tá? Entendendo a atividade econômica como alguém demandando e alguém ofertando, tá bom? E nesses ambientes organizacionais, tá bom? Regido por essas normas e regras, tá? E no fim das contas, o controle e a conivência para esse tipo de atividade, ela vai depender da evolução institucional, tá? Evolução institucional, a gente está entendendo isso como a evolução do ambiente institucional, a evolução das nossas normas, das nossas regras, tá bom? Todo esse ambiente institucional que rege uma economia. Tá? E aí, continuando, isso aí, a corrupção, ela vai ocorrer, né, de forma de abuso de poder, tá? Ou então pela captação de recursos públicos para obter ganhos pessoais, ganhos privados, tá bom? E a gente viu anteriormente quais que seriam as formas dos privilégios que os indivíduos buscam. Tá? E alguns desses exemplos podem ser dinheiro, veículo, patrimônio, tá? Fundo de pensão, seguridade social, doação para caridade, recursos sindicais, entre diversos outros, tá bom? Que podem vir como forma de ganho privado, tá bom? E aí, lembrando, tem o Brasil, né? A gente tem uma infinidade de casos de corrupção. E isso tem uma linha do tempo, né? Isso aí vem desde a nossa formação como república e até antes disso, né? Existem relatos de casos de corrupção e também a corrupção não é uma coisa isolada do Brasil, né? Onde há a presença do Estado e a existência de normas e regras, há a possibilidade de apropriação indevida de recursos ou privilégios, tá bom? Isso não é exclusivo do Brasil, isso está ligado mesmo à evolução institucional, tá? Quando você tem instituições fortes, né? E você consegue regular isso de uma forma eficiente, tá? Você consegue inibir um pouco
a possibilidade de corrupção. E aí, lembrando alguns casos de corrupção, estou fazendo mais sobre uma linha do tempo, tá? E sobre os que eu achei mais importantes. A gente tem um caso lá na década de 80, mais ou menos. Ele inicia na década de 80 e vai terminar lá na década de 90, né? Que foi o caso desses anões do orçamento. Então ele surgiu lá na Câmara dos Deputados, envolveu mais ou menos umas 37 pessoas, algumas foram absolvidas, outras não. Quem encabeçava esse processo era o deputado João Alves de Almeida, na época do PFL, tá bom? E ele estava ligado a emendas parlamentares, tá bom? E o montante, né, desviado girava em torno de 800 milhões de reais, tá bom? 800 milhões. E teve também a fraude do INSS, né, com a Jordina de Freitas, em que foi na casa de 500 milhões, isso aí já lá em 1991, tá bom? Esses fundos de pensão, o pessoal foi aferir, né? E só um indivíduo era beneficiado com mais de 50 milhões de dólares, tá? Isso começou a causar estranheza, e aí o pessoal foi chegando mais a fundo, acabou que estima-se que chegue na casa dos 500 milhões, tá bom? Teve também o caso do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo, com o juiz Lalau, o famoso juiz Lalau, tá? E teve diversos personagens, entre eles o Luiz Estevão, e o montante foi na casa de 2 bilhões de reais, né? Esse senador aí da época, ele foi só condenado agora pela justiça em torno de 2016, mais ou menos, tá? Senador Luiz Estevão. E aí estima-se que é 2 bilhões, porque é o que eu vi que a justiça estava cobrando, tá? Esses 2 bilhões ela estava tentando reaver, tá bom? E aí estava numa briga judicial, acaba que os bens do senador eles foram bloqueados e, pasmem, né? Foram bloqueados mais ou menos 1.200 imóveis, tá bom? 1.200 imóveis. Então a gente teve lá na Câmara dos Deputados, no INSS, Tribunal Regional de São Paulo, teve também no Banestado, na época da privatização, né, do Banco do Estado do Paraná, conhecido como Banestado, tá bom? E o personagem é o famoso Alberto Youssef, tá? E o montante nem se sabe ao certo, estima-se que falam de 2 bilhões até 30 bilhões, tá? Mas é um dos maiores casos de corrupção do Brasil. E ele ocorreu de 96 a 2001, tá? Então, aí num processo de privatização do banco, tá bom? Ele estava ligado a divisas, né? A mercado cambial, tá? O Alberto Youssef era um doleiro. Então esse processo estava ligado a isso. Teve também que foi o caso Navalha da Carne. Ele já ocorreu no Ministério de Minas e Energia, Transporte, Cidades, Nacional. Foi 49 pessoas, mais de 20 cidades, tá? Em torno de 1 bilhão que ele movimentou, né? Foram recursos movimentados aí nessa Navalha da Carne, nesse processo. Teve também um mensalão, foi uma ideia de compra de votos, tá? E os partidos envolvidos foram PT, PL, PMDB, PP, PTP, né? Encabeçados ali como figura central tinha o Roberto Jefferson, né? Uma figura atuante até hoje na nossa política. E o montante estima-se que em torno de 101 milhões entre 2002 e 2005, tá bom? Então a gente está falando 1980, a gente está chegando lá mensalão em 2005, inicia-se ali a Lava Jato também, né? E aí era uma corrupção endêmica, tá? Diversas empresas, diversas construtoras envolvendo corrupção entre os partidos da situação.
na época PT, PP, PMDB, em torno de 2014. Esse processo estima-se que a corrupção sistêmica foi de 2010 a 2014, por aí, tá bom? Em torno de 21 bilhões, eu acho que a justiça conseguiu reaver nesse processo, tá bom? E mais recentemente tem o caso dos fundos de pensão, tá? Teve a CPI dos fundos de pensão, tá bom? E fundos de pensão é ligado à aposentadoria, tá? E de diversas empresas estatais ou com parceria público-privada, tá? Entre elas FUNCEF, Petros da Petrobras, tá? A Prévio do Banco do Brasil, Postales do Correio, e é muito grande. Eles estimam de 3 bilhões a 50 bilhões esses esquemas dos fundos de pensão, tá bom? E a CPI concluiu que esse fundo de pensão, os fundos de pensão estariam comprometidos exatamente por esses processos de corrupção dentro dos fundos de corrupção. Bom, então o que a gente tem com isso? Tá, professor, você falou e não falou nada, né? E daí? Bom, a questão é que a gente percebe que a corrupção ela não é fruto de apenas um governo, nem de um período. Ela tem diversos casos, de 1980 aí, vocês vão lembrar vários, se vocês perguntarem para os pais e avós de vocês, tem diversos outros casos. Então, não é por período, ela é endêmica à nossa sociedade, ao nosso ambiente institucional, tá bom? Além disso, ela também não é restrita a um só do governo, né? Começou em 1980, então nos governos militares, se a gente for lá falar dos anões do orçamento. O curioso é anões do orçamento porque eram todos eles de uma estatura baixa, né? Então eles eram baixinhos e aí ficou conhecido como anões do orçamento. Enfim, então aí um caso que eu trouxe vocês em 1980, regime militar, tá bom? E depois outros casos, período de transição, a gente pode colocar lá 1879, Sarney, depois Itamar Franco, todo o governo, Fernando Henrique, tem diversos casos de corrupção também, nos governos do PT também. Enfim, não é restrita a um governo e não é restrita a um período, tá? Isso é uma coisa endêmica que está ligada ao nosso ambiente institucional, às nossas normas e regras, tá bom? E aí a gente tem que relembrar aquela teoria do rent-seeking, né? Dos caçadores de renda, que é o que? Os agentes buscando um lucro econômico, os agentes são racionais, então eles estão sempre buscando um lucro econômico e positivo ao longo prazo, tá bom? Os agentes, a gente está falando do homo econômicos lá, aquele agente racional que ele busca lucro econômico sempre positivo, tá bom? Então, e qual que é a ideia do rent-seeking? É esse agente econômico procurar conquistar privilégios e benefícios próprios, mas não pelo mercado, não pela via do mercado, pela oferta, né? Pela concorrência, tá? Ele busca isso pela influência política. Ele busca benefícios privados pela influência política, tá bom? Tentando fazer lobby lá no Congresso, aquela coisa toda. E qual que é a ideia? Alguém está investindo recursos financeiros próprios para conseguir privilégios, tá? Tendo em vista que isso vai em detrimento do restante da sociedade, tá bom? Então, esses agentes tentando fazer essa renda, né, eles buscando essa renda frente à influência política no Congresso ou outras escamas do nosso poder público, tá? Eles estão tentando fazer isso em detrimento de alguma parcela da sociedade ou de toda a parcela da sociedade, tá bom?
E isso é realizado por grupos de interesse altamente organizados, tá? E aí a gente viu o que possibilita desses grupos serem organizados, e eles estão buscando algum privilégio. Eles estão buscando algum privilégio, algum subsídio, alguma redução de impostos, ou alguma redução em concorrência, enfim. Eles estão buscando alguma coisa, algum privilégio, tá? E a gente tem que entender que isso aí está associado a possíveis imperfeições institucionais, tá bom? Então, algumas normas e regras estabelecidas na nossa sociedade, tá? Enclausuradas às vezes até na nossa Constituição, eles possibilitam esses atos de corrupção, tá bom? E, no caso, eles podem ocorrer ou não mediante as regras de condutas econômicas e sociais, tá bom? Por quê? Às vezes podem ocorrer casos que essa busca, né, por privilégios, ela pode ser lícita. Ela pode ser lícita, tá? Por exemplo, um indivíduo procurar recurso frente ao BNDES para beneficiar determinado setor ou a sua empresa, bom, isso está dentro das regras institucionais, tá bom? De conduta econômica e social, tá bom? A ideia é mais ou menos essa. O rent seeking é isso, né? Essa apropriação, essa busca, né? Por privilégios, né? Mas fazendo isso por meio de influência política. E qual que é o resultado? O resultado é que a gente tem uma perda de bem-estar na sociedade, tá? E desperdício de recursos. No final das contas é isso. A sociedade toda perde, tá? Com o rent seeking. E uma vez que você tem gasto para garantir a manutenção desses direitos, tá? Gasto com lobby e diversas outras coisas, fazendo lobby frente ao Congresso. Enfim, a sociedade perde nesse processo, tá bom? Em que alguns indivíduos tentam burlar as normas e regras vigentes para, ou então fazer uso delas para benefício próprio, tá bom? A ideia é essa, a sociedade toda perde, a gente tem uma pesa de peso morto, tá bom? E a gente tem então uma perda de bem-estar, uma perda de eficiência no sentido de Pareto, tá bom? E qual que é outros resultados, né? Demais talentos e esforços, né? Eles são alocados nessas atividades, tá bom? E muitas vezes essas atividades podem nem ser rentáveis em relação a outras, né? Então elas não são nem eficientes, tá? Elas estão lá e elas não quebraram, por sua vez, vamos dizer assim, tá? Não saíram do mercado muito pela força do rent seeking, do agente procurando benefícios, tá? Tentando fazer aquela gincana, aquelas coisas, tá? Aquele jogo. E a gente tem que entender que tem algumas legitimidades no lobby, tá? Diversos países, eles aceitam o lobby como regra do jogo, tá bom? Então, deixam claro que algumas empresas, setores, sindicatos e outras organizações sociais da sociedade podem ir frente ao Congresso para obter esses benefícios, fazer lobby, tá? Diversos países aceitam isso. No caso do Brasil, não. No Brasil, o lobby é uma atividade ilícita, né? E a gente tem que entender que tem aquela cabo de guerra, né? Cada setor, né, da sociedade vai exercer a pressão sobre o governo, buscando uma transferência de renda, né, na sua direção. A verdade é essa, tá? E no final das contas a gente tem uma distribuição desigual dos recursos do setor público, tá bom? Então, mesmo que embora em certos países essa própria distribuição desigual seja parte das regras do jogo, uma vez que o lobby ele é liberado, tá? Só que o porém é que ele muitas vezes ele vai premiar, ele vai trazer essa distribuição desigual, ele vai ser injusto, uma vez que ele vai premiar não o mérito, né, mas a força das influências políticas, tá bom? E aí a gente tem essa perda de produtividade, tá? E dos recursos públicos. Eles não estão sendo direcionados para as atividades que são
mais produtivas, tem maior capacidade de crescimento, enfim, diversas outras coisas que a gente pode entender, como que o setor público pode visualizar que quais são os setores que são considerados estratégicos ou não, tá? Só que a gente vê que a corrupção ela vai acontecer dentro desse arcabouço em que indivíduos estão procurando renda para benefício próprio e muitas vezes eles não têm o mérito para obter aquele recurso, tá bom? E a ideia é exatamente essa. E também, né, algumas instituições econômicas, né, algumas normas e regras econômicas, políticas e sociais, tá, vão gerar um sistema de incentivo, tá bom? E incentivo para que indivíduos busquem ou não esses recursos, tá? E também tem que entender que tem certa legitimidade os lobbies, tá? Fazer o lobby político pode ser que tenha certa legitimidade, uma vez que às vezes determinada parcela, setor ou nicho da sociedade ele realmente necessite daqueles recursos, tá bom? Ele necessite daqueles recursos, porém tem as vias e as regras econômicas de fato para que isso ocorra, tá? Para que isso ocorra, tá bom? E as regras do jogo, né, elas vão determinar o payoff, que vai induzir os agentes racionais a realizar esse tipo de rent seeking, tá? Essa busca por recurso, tá bom? E bom, caso não haja uma restrição legal ou moral, tá? Todos vão adotar essa prática, dentro ou fora da lei, tá bom? Então, a gente tem que entender que se não tiver mecanismos de restrição legal, tá? Ou moral, isso aí vai ser endêmico à nossa sociedade, tá bom? E normalmente a corrupção ela vai ser realizada, né? Vai ser o rent seeking ocorrendo fora da lei, tá bom? Vai ser uma coisa que vai ser uma coisa que não vai estar dentro das regras do jogo, tá bom? Então eu queria vir trazer nessa aula e fazer essa reanálise, né? Dos caçadores de renda, tá bom? E aí a gente tem algumas formas de controlar esse rent seeking fora da lei, tá bom? E quais seriam elas? Às vezes minimizar as regulações, né, e criar um desenho institucional, regras claras que inibam essas práticas, tá bom? Essas regras claras, como que você vai inibir? Bom, penas mais severas, tá? E essas penas têm que ser claras, elas têm que ser aplicáveis, tá? A justiça tem que ser célere, enfim. E todos esses fatores, eles vão inibir essa prática, tá bom? E a gente vai impor um sistema de crime e castigo, né, aumentando o risco associado à prática da corrupção, do rent seeking fora da lei, tá bom? Então a ideia é essa, tá? Criar um sistema de incentivo, uma cultura da organização, das instituições, né, que valore negativamente a corrupção, tá bom? Então a gente tem que criar mecanismos, tá? Que iniba aquele jeitinho brasileiro, tá? De tentar que o bom é ganhar, não importa como, tá? Então tentar criar um ambiente institucional, normas e regras, e também fomentar a cultura, né, da ética do mérito, né? E de fazer as coisas corretamente, tá bom? A ideia é essa, tá? Bom, e qual que é a teoria econômica por trás da propina? A gente tem uma economia política da propina, tá? E por que existe a corrupção? Bom, é um modelo ideal, tá? Qual que é o modelo ideal? Vai ter vendedor, vai ter uma oferta e uma demanda que vai comercializar quando o negócio é satisfatório. E ela vai tentar produzir o máximo de bem-estar esperado. No caso, os burocratas, tá bom? Burocratas, a gente entendendo os burocratas como funcionários de repartições públicas ou organizações governamentais, sejam elas quaisquer que sejam, tá?
eles vão maximizar a função de bem-estar social, tá bom? Entretanto, um mundo em que existe a corrupção acaba com esse modelo ideal, tá? Em que os agentes estão tentando maximizar a função de bem-estar da sociedade. Estão tentando aumentar aquele objetivo comum, tá? De bem-estar de toda a sociedade. Porque a gente perde. A gente perde eficiência, a gente perde bem-estar com a existência da corrupção, tá? E as relações pessoais, elas acabam sendo substituídas por relações impessoais, tá? Aquela distância que você não está olhando quais são os seus vínculos. Então, os agentes e os burocratas, quando eles vão analisar, né, eles vão fazer o seu trabalho, eles acabam fazendo aquilo de uma forma pessoal, tá? Olhando os vínculos pessoais, tá bom? E qual que é a ideia da propina? Ela é um meio de transformar as relações impessoais em pessoais, tá? Ela vai ser caracterizada pela transferência de renda ilegal, apropriação indevida de recursos de terceiros, tá bom? E você também vai ter a corrupção política, tá? Então os políticos almejam a eleição, a reeleição, tá? E um fluxo de renda. E os eleitores não controlam as ações dos políticos. Não tem jeito da gente achar uma câmera 24 horas em cima deles, tá? Então você vai ter espaço para lobby, tráfico de influência, entre diversas outras coisas, tá? Não havendo esse controle, não havendo o controle da ação dos políticos, vai surgir esse trade-off, tá? Entre o cara ser corrupto, receber a propina, receber o recurso financeiro ilícito e ser reeleito. Então o cara vai ficar pensando, será que eu roubo esse negócio aqui e corro risco de não ser eleito na próxima eleição? Tá? A ideia é essa. Mas esse controle da propina, ela vai depender de diversas formas. O cara ele vai ter um risco moral, ele não vai fazer aquilo porque ele não acha certo, tá bom? E também vai por meio de interesse público em relação ao seu comportamento, tá? Então ele não vai receber a propina pela imagem dele. Ele não quer ser malquisto na sociedade, tá? Então ele tem um regimento moral que impede ele de fazer aquilo. E também ele preza pela imagem dele, tá? E a propina, no caso, ela vai ser resultante, em última instância, da possibilidade de imperfeições de falhas de mercado, tá? Então, devido à existência de processos licitatórios e leilões, eles são altamente assimétricos no sentido informacional, tá? Como há essa assimetria, existe a possibilidade de venda de informação, tá? De venda de informação. E é aí que vai ocorrer a propina, tá? Tem essa falha de mercado dentro dos processos ligados ao setor público, tá bom? Obras públicas também, existe uma grande quantidade de recursos, tá? E eles são passíveis de superfaturamento, divisão de propina, entre outros, tá? E no caso, para contornar esse problema, é necessário alterar o sistema de incentivos, tá bom? Produzido pela matriz de normas e regras do nosso país, tá? Essa matriz institucional, isso tem que se alterar. Então, os incentivos, pensando neles entre punições, tá? E retorno, isso tem que ser alterado, tá? As punições têm que ser muito mais severas do que os retornos que os indivíduos alcançam ao realizar o rent seeking, tá? De uma forma ilícita. Então é isso, queria agradecer e na próxima aula a gente continua. A gente vai falar de corrupção e desempenho econômico.